Olá pessoal, bem, meu nome é Felipe e gostaria de apresentar hoje um texto sobre a minha autoria a respeito de uma análise subjetiva do sistema de punir, suas regras, defeitos e objetivos. Uma análise feita essa semana para o curso de Criminologia administrado pela doutora Adriana e no curso de Criminologia, como eu disse, mas na Universidade Univale aqui de Florianópolis, onde eu fui transferido, fiz uma transferência para essa unidade, né? Estudo originalmente na unidade da Univale de Balneário Camboriú, no curso de Direito. Bem, ela nos passou um norte, né? Pedindo para que nós dessemos uma olhada antes de elaborar um texto a respeito do livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Ela também nos pediu para complementar a nossa análise, ela pediu para que nós víssemos aqui na Netflix aquele documentário 13ª Emenda, é um documentário bastante interessante e... Obrigado. Saúde. Bem, enfim. Onde, aliás, é um documentário muito importante para todos, assim que possível ver, né? É bem acessível pela Netflix, enfim. Então complementa a nossa análise para podermos entregar este trabalho, que é o primeiro trabalho desse semestre na criminologia. Bem, começo o meu texto, vou repetir, né, o tema, mas eu começo o meu texto aqui, a partir deste momento. Análise subjetiva do sistema de punir, suas regras, defeitos e objetivos. A retórica não tem compromisso com a verdade. Bem, peguei de um texto também de um dos vídeos no YouTube, que são as ferramentas que eu uso para estudo, em um momento que era no canal Café Filosófico, onde me chamou bastante a atenção, era uma análise filosófica a respeito de Michel Foucault, onde eu estava acompanhando, e esta frase me deixou, um pouco intrigado, né? A retórica não tem compromisso com a verdade. Achei bastante interessante, resolvi colocar ela como um subtítulo. Vou começar aqui com a 13ª Emenda, que é da Constituição Americana. Seção 1. Não haverá nos Estados Unidos da América ou qualquer lugar sujeito à sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. Ou seja, novas regras, novo jogo. Resolvi também colocar uma utopia jurídica, também inspirada em Michel Foucault, que diz assim: tirar a vida evitando de deixar que o condenado sinta o mal, privar de todos os direitos sem fazer sofrer, impor penas isentas de dor, ou seja, uma utopia realmente, né? Algo a chegar à perfeição do que poderia ser, né? Estamos longe disso, sabemos que todo o sistema carcerário, principalmente no Brasil, Estados Unidos, entre outros países, mesmo desenvolvidos, está longe de uma perfeição do que tem que se tratar deste problema que é comum na nossa sociedade, o crime. Vamos direto agora ao corpo do texto. Podemos dizer que informação é poder, e sempre foi assim. Desde os tempos mais remotos, os detentores do poder religioso, estatal, entre outros, determinaram os rumos da humanidade. Entre guerras sangrentas e batalhas jurídicas, os povos foram com o tempo lapidando regras e modo de vida dos seus cidadãos.
Imaginemos a máquina da economia girando com força escrava, ou punições generalizadamente cruéis. Assim, a nossa história é recheada de erros e acertos. O embrião da Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865, foi a controvérsia sobre a escravidão. Quem defendia a liberdade dos homens e igualdade entre todos, e os que defendiam como única salvação a economia sustentada pela mão de obra escrava. Uma defesa fadada ao fracasso. Nesse sentido, após o término desta guerra, quase sem sentido para os dias de hoje, surge a 13ª emenda citada acima. Porém, o que fazer com tantos homens livres, sem estudo, sem terra, sem teto, sem dinheiro, sem expectativa de futuro? A resposta ficou para os políticos, os burocratas, as classes de advogados, os juristas, entre outros responsáveis para definir um rumo de um novo mundo que tinha acabado de ser criado. Como a história nos conta, a resposta foi simples: marginalizá-los. Com políticas discriminatórias, o racismo como cultura, logo surgiu um outro problema que pendura até os dias atuais: a segregação racial e social. Um marco nessa história foi o filme de 1915, O Nascimento de uma Nação, que abordava a maldade dos negros daquela época, inimaginável em nosso tempo. Bem, inaugurando tempos sombrios para os negros, latinos e índios nativos dos Estados Unidos. Com o surgimento do Ku Klux Klan, que eles são um movimento nacionalista branco, anticatolicismo e antissemitista. Ou seja, naquela época, hoje já mudou um pouco o conceito deles, não da supremacia branca, mas deixaram de lado o anticatolicismo, né? Deixaram de lado essa terminologia, usam-se outras, mas continuam sendo de nacionalidade branca. A Ku Klux Klan, né? A perseguição ficou ainda mais evidente. Divisão social em todos os níveis, dos bairros, das escolas para brancos, escolas para negros. Bem, um momento vergonhoso na história americana. Com o passar dos anos, representantes da população ofendida começaram a ter voz. Um deles foi Martin Luther King, Malcolm X, entre outros ativistas dos direitos humanos. Foram às ruas, fizeram barulho e conseguiram ser ouvidos. Com a maior população carcerária do mundo, os Estados Unidos da América, com suas políticas de encarceramento em massa na década de 70, tinham um único objetivo: diminuir os níveis assustadores de violência, crimes hediondos e tráfico de droga. O bode expiatório dessa vez não podia ser diferente: os jovens negros, já marginalizados pela história. Quando Abraham Lincoln disse que ninguém estava acima da lei e nem abaixo dela. Palavras bonitas, né? Não imaginou que após quase 110 anos depois, né, de sua morte, uma campanha de timbre antidroga, a Land the War, colocaria seus cidadãos em posição de desigualdade perante ao Estado. Além disso, a indústria das prisões substituiu a economia escrava, com muitas empresas de renome utilizando de forma legal a mão de obra de presidiários, forçando uma nova velha forma de girar a economia, com a desculpa de reeducando e profissionalizando os detentos. Será?
Convém lembrar que o estigma de ex-presidiário é etiquetado em sua testa e lhe acompanhar pelo resto da vida. O direito de cidadão de poder votar é simplesmente retirado. Assim, o deixando manco politicamente e condenado novamente a não permitir que escolha um representante. No contexto atual, pensar como Michel Foucault em penas moderadas e proporcionais e abolir qualquer ideia de vingança ou mesmo de prazer em punir, a reforma penal exige esforço gigantesco dos governos e sociedade em geral. O ponto de equilíbrio dos superpoderes do Estado e o infrapoder do submundo da ilegalidade está diretamente ligado ao poder econômico e político. Passa pelas mãos dos mais hábeis. Portanto, o que interessa é o controle social desse relativo poder. As 7 regras do poder de punir, descrita por Michel Foucault, despertam o interesse do Estado em ser eficiente no seu sistema carcerário. Mostra que desvantagens em não cumprir com obrigações pré-estabelecidas do convívio social traz muito mais dor do que a vantagem do crime possa lhe proporcionar. Mudando o conceito de crime de baixa ofensa com penas correspondentes às vantagens adquiridas. Furto residencial por um jovem da periferia. É um tipo de pena. Pela vantagem que teve. Obviamente, os crimes que trazem uma vantagem explícita corresponderia a uma pena dolorosa ao ponto de equilibrar, mostrar a desvantagem com seriedade e proporcionalidade. Ou seja, um político pego em crime de corrupção. A vantagem dele é imensurável do que ele rouba, do que ele desvia do Estado. Esse crime tem que ser combatido com muita seriedade, com muita proporcionalidade. Ele tem que sentir realmente na pele, para não fazer com que a vantagem e a desvantagem se desequilibre de um lado que não seja o correto, que é a desvantagem para o criminoso. Ok? Vamos voltar para o texto. O excesso de regras penais, códigos penais inacessíveis aos mais desinformados, até mesmo para o homem comum, dificulta a compreensão da sociedade. A simplificação é a base para que as regras sejam claras. Por conseguinte, o homem criminalis pode ser socializado na sua própria sociedade, com grande investimento educacional e disciplina enraizada na cultura. Em síntese, o raciocínio de Foucault, entendido e aplicado ao contrário, seria como usou a analogia das correntes, sendo usada por um déspota. Não se compara com as correntes ideológicas impostas pelos políticos. São correntes diferentes. As amarras são diferentes. Dessa maneira, o indivíduo disciplinado é útil para o Estado e também para a sociedade e família. Não é de todo mal o controle pela arte da disciplina. Esse controle automaticamente passaria para os detentos. Somente como punição. A carceragem, por si só, já é um castigo. O controle da mão invisível que o Estado tem na rua, no presídio, ele ainda seria mais dura e insensível. Por fim, sua obra mais significante, Vigiar e Punir, traz em seu capítulo 4 o tema final, prisão, consigo o direito do indivíduo dócil. Ele traz um conceito do indivíduo dócil. Como já mencionado acima, o isolamento como forma de amenizar prováveis revoltas, trabalho assalariado para manter o cérebro
ocupado e dignidade com o tempo enclausurado. Nada adiantaria se o cliente não entendesse que sua pena está sendo compatível ao seu ato quando homem livre. O princípio da correção, as 7 normas desenvolvidas em sua obra. Por fim, a prevenção para a delinquência ainda é uma forma mais eficaz de redução de qualquer agitação popular. Somente com um olhar técnico, saudável e muito investimento estatal na base escolar e posteriormente na vida acadêmica, para termos um futuro garantido em nossa jovem nação. Aplicando os ensinamentos do mestre Michel Foucault e aprendendo com os erros do passado, podemos sintetizar normas que realmente tenham eficácia no combate à violência, drogas em excesso, crimes contra o patrimônio e a vida. Bem, aqui fica o fim do texto. Eu espero que essa análise desses 2 temas, né, tanto da 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos e um olhar de entendimento do livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault, também esclareça outras pessoas que estão atrás desse tipo de conhecimento, né? Agradeço a todos que visualizar esse vídeo e espero ter ajudado, pois eu também, com muitos vídeos de outros alunos, outros professores, me ajudou a compreender essas 2 obras maravilhosas. Bem, acho que vocês já estão ouvindo, né? Aqui, ó. Essa é minha gata Cristal, tá sempre comigo. Ela tá sempre comigo. Tome cuidado, Cristal. Tome cuidado. Ela é uma gata linda. Ela se chama Champanhe Cristal. Tem Instagram. Eu vou deixar na descrição, eu vou deixar o Instagram dela. Vou deixar o Facebook também, que eu fiz para ela também esses dias. Bem, agradeço a todos, né? Deixa eu tirar essa bundona dela feia aqui. Eu agradeço a todos novamente, aos patrocinadores. Agradeço os patrocinadores, né? Bem, agradeço a Beatriz, a minha companheira, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, quarentena, na verdade, né? Momento histórico que nós estamos vivendo. Bem, agradeço mais uma vez e que tenham todos uma boa noite, que aqui já está quase escurecendo. Até o próximo vídeo, galera.